É bom sabermos que nós servimos a um Deus, que é um Deus de milagres, Deus de promessas. Amém, queridos? Há algum tempo atrás eu fiz essa pergunta aqui, vou fazer de novo agora. A gente estava cantando esse hino, me veio à mente. Queridos, a Bíblia, ela está repleta de promessas de Deus para mim e para você. Quantos sabem disso? Você sabe disso? Tem um montão de promessas na palavra para mim e para você? E se eu te pedisse para você citar uma promessa que está na palavra, quem se candidataria? Assim, pastor, eu sei uma promessa que está na palavra. Quem pode me dizer uma? Fala, irmã Carminha. A irmã sabe um versículo que fala alguma coisa? Não? Não, então não tem problema não, mas é por aí mesmo. Alguém pode me dizer uma promessa embasado na palavra? Honra teu pai e tua mãe para que os seus dias se prolonguem na terra. A Bíblia até diz que esse é o primeiro mandamento com promessa. Mais alguma? Eu estou estudando. Alguém sabe mais algum? O versículo mais famoso da Bíblia tem uma promessa. Qual é o versículo mais famoso da Bíblia? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para todo aquele que nele crê, não, mas tenha promessa de vida eterna para mim e para você. Amém, queridos? Na Bíblia tem promessa para a tua família. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Não é assim? Na Bíblia tem promessa para a tua saúde física. Você sabia que a Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados? Está vendo como é que é importante você conhecer a palavra? Mateus capítulo 5, Cris, por favor. Eu quero conversar mais um pouquinho com os amados. A partir do verso 1 mesmo, Cris, por favor. Quero ler alguns versículos e a gente já falou aqui quarta-feira passada algumas coisas. Hoje vamos falar mais um pouquinho. Mateus capítulo 5. Se não tiver uma Bíblia aí com você, você pode pegar uma colinha ali no projetor. Amém? Mateus capítulo 5, a partir do verso 1 diz assim. Podemos? Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Amém, queridos? Feche seus olhos por alguns segundos, por favor, baixe sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por estarmos aqui mais uma vez. Obrigado por esse privilégio de mais uma vez podermos estar na tua casa, te louvando como acabamos de fazer, falando contigo em oração e agora tendo o privilégio, Senhor, de ouvirmos a tua voz através da tua palavra. Paizinho, em nome de Jesus, fala conosco mais um pouquinho nessa noite. O Senhor sabe de que maneira cada coração entrou por essas portas. O Senhor sabe o que cada um necessita, o Senhor sabe o que cada um veio buscar de ti nessa noite. Fala conosco, Senhor Deus, acrescenta aquilo que falta, tira aquilo que está demais, sobrando, Senhor, em excesso. E fala conosco, Senhor Deus. É o que te oramos e te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus receba e diga amém, queridos. Amados, como nós falamos aqui na quarta-feira, eu vou relembrar você bem rapidinho, para os amados que não estiveram aqui na quarta-feira, obrigado, meu querido. Se localizarem, na semana passada, a partir da quarta-feira passada, nós começamos a falar esse trecho aí em Mateus capítulo 5, que é o chamado Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, uma das passagens mais fantásticas e sensacionais da Bíblia, porque ali você vê Jesus ensinando
uma infinidade de coisas, uma infinidade de lições. É um texto extremamente rico. E como eu falei aqui na semana passada, há alguns estudiosos que chegam a afirmar que o Sermão do Monte é uma Bíblia dentro da Bíblia, por causa da infinidade de ensinamentos e de lições preciosas que são ministradas aí nesse Sermão do Monte que Jesus ministrou para aqueles que estavam ali próximos. E que ainda hoje nos ensinam muita coisa. Porque Jesus ele era fascinado em ensinar, porque Jesus se preocupava que a igreja dele, que os discípulos dele, que os servos dele aprendessem. A gente falou aqui um pouquinho sobre isso na semana passada. E também falamos aqui sobre, entre outros, né, mas o principal significado da palavra bem-aventurado. Os irmãos lembram? Bem-aventurado, o que significa? Feliz, não é assim? Então, era como se Jesus dissesse, felizes são os que choram, felizes são os mansos. Era como se Jesus estivesse dizendo isso. E nós, na semana passada, nós começamos falando sobre as bem-aventuranças. A primeira delas que nós falamos é que bem-aventurado, como está aqui no verso 3, né? Bem-aventurados os pobres em espírito, e a gente explicou aqui um pouquinho sobre isso, né? Relembrando somente aos irmãos. Há uma infinidade de explicações, de interpretações, e aí, pelo menos comigo, quando acontece isso, eu começo a perguntar ao Senhor, eu falo, Senhor, o que o Senhor quer falar aqui? Ou então, o que o Senhor quer falar comigo nessa passagem? E o que Deus ministrou no meu coração aqui é que bem-aventurados, felizes, os pobres em espírito, porque eles têm a noção, a consciência de que eles são pobres espiritualmente. E que por conta disso, precisam se esforçar para buscar, para conseguir, para conquistar essa riqueza. Que riqueza? Como a própria Bíblia diz, se é pobre em espírito, que tipo de riqueza nós temos que buscar prioritariamente? A riqueza espiritual. Eu acho que até aí ficou claro, deu para os irmãos entenderem, não é verdade, queridos? Que a Bíblia o tempo todo, Jesus mesmo falava sempre isso. A importância de nós buscarmos riquezas espirituais. A própria Bíblia diz o quê? Trabalhar e não pelo pão que perece. O que a Bíblia está dizendo? Nós não devemos trabalhar somente pelo pão físico, aquele que você vai comer, vai fazer a digestão e daqui a pouco vai ser lançado fora. Não que isso esteja errado, não que isso seja pecado, porque se alimentar fisicamente faz parte, é necessário, é saudável, até porque, queridos, se alimentar fisicamente faz parte do cuidado que você tem que ter com o seu corpo, e a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, então também deve ser bem cuidado. Agora, o que a Bíblia fala? Que essa não deve ser a nossa prioridade. A mesma preocupação que nós temos em nos alimentarmos, digamos assim, fisicamente, essa preocupação também tem que ser espiritualmente falando. Se nós, vou dar um exemplo aqui para você entender, se hoje nós fizemos, vamos botar aí umas 3 refeições, na média, né? Vamos botar aqui você, tomou café da manhã, almoçou e tomou café da tarde. A grande maioria, né? Os mais privilegiados, digamos assim, né? Então, 3 refeições. Aí eu pergunto para você, não precisa me responder, mas é só uma pergunta para fazer você pensar. Se nós fizemos pelo menos 3 refeições, fisicamente falando, deixa eu te perguntar uma coisa, pegamos na Bíblia 3 vezes hoje? Você está conseguindo entender o que Deus está nos falando? Nós também devemos nos preocupar em alimentar o nosso espírito da mesma forma que nos preocupamos em alimentar o nosso corpo. A gente falou um pouquinho sobre isso aqui na semana passada. Amém, queridos? Porque a gente aprende isso aqui no verso 3. E no verso 4 ele diz, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E também falamos aqui um pouquinho o que Jesus estava querendo dizer aqui. Felizes os que choram. Parece que há uma certa ambiguidade, né? Parece que há um certo paradoxo, né? Feliz, chorar. Apesar que tem pessoas que às vezes choram de felicidade, né? Mas não é o caso aqui no versículo, porque ele diz, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E o consolo é para aquele que está chorando de tristeza ou por algum motivo que não seja alegria ou emoção, coisa parecida, né? Então, queridos, o que Jesus estava querendo dizer aqui? Bem-aventurados aqueles que entendem que vão passar por momentos de choro, vão passar por momentos de tristeza, vão passar por momentos de dificuldade. Não é assim, queridos? Nós precisamos entender isso aqui, porque muitas vezes, por não entendermos isso aqui, era isso que ele estava querendo dizer. Quando esses momentos vêm, quando nós não entendemos que vamos passar por esses momentos, quando eles vêm, a gente entra em crise. Não é assim? E a gente até se rebela contra Deus, mas por que Deus está permitindo eu passar por isso? Né? Você perde o emprego, se rebela contra Deus. Por que Deus permitiu eu perder o emprego? Fica doente, se rebela contra Deus. Por que Deus permitiu eu ficar doente? Mas, enfim, queridos, todos nós estamos sujeitos a todas essas coisas. Então foi mais ou menos isso que Jesus quis dizer. Eu só estou relembrando para você. E nós fechamos no verso 5. Verso 5 ele diz assim, bem-aventurados os mansos.
E nós terminamos aqui falando um pouquinho sobre mansidão, que é uma coisa extremamente difícil. Até mesmo aquela pessoa que tem, digamos assim, não é bem essa característica que eu queria dizer, daqui a pouco eu vou... Uma personalidade, essa é a expressão que eu estava tentando lembrar. Até mesmo aquela pessoa que tem uma personalidade mais mansa, você pode ter certeza, querido, que vai chegar uma hora que mesmo esse camarada mais manso, mais relax que você conhece, vai chegar um momento que esse camarada também vai perder a paciência. Vai botar a mansidão de lado, assim. Então, até para a pessoa que tem uma personalidade mansa, exercitar a mansidão em todo o tempo é muito complicado. Mas é isso que Jesus está falando aqui. Bem-aventurados os mansos. E se a gente pudesse acrescentar alguma coisa aqui no versículo, era como se ele dissesse assim: bem-aventurados os mansos o tempo todo. Você está entendendo, querido? Manso o tempo todo. Mesmo quando alguém faz alguma coisa com você, que a pessoa é braba com você, aí a Bíblia diz o quê? Olha só como é que a Bíblia é fantástica. A Bíblia diz: não retribua o mal com o mal, mas vença o mal com o bem. É assim? Se alguém fala um pouquinho mais grosso com você, o que Provérbios diz? Que a palavra branda, ela desvia o furor, acalma o furor, acalma a ira. É assim? Ou seja, o que ele está dizendo? Se alguém é grosso, ríspido com você, não responda no mesmo tom, porque aí a tendência é o tom subir, né? A pessoa fala alto, você fala alto, a pessoa fala mais alto, você quer falar mais alto, e por aí vai. Os irmãos estão conseguindo entender? Por isso que aqui Jesus fala: felizes os mansos. O grande problema da mansidão é que é uma escolha. É lógico, queridos, que para que sejamos mansos, precisamos de uma operação sobrenatural de Deus na nossa vida, porque se fosse fácil, não precisava do Espírito Santo para ajudar a gente. Não é assim? Agora, queridos, mesmo aqueles que têm o Espírito Santo, mesmo crente mais consagrado, mesmo crente de oração, mesmo esse, ele, em determinados momentos, onde ele for, digamos assim, provocado a colocar a mansidão de lado e utilizar a ira, mesmo esse crente vai ter que optar se ele vai utilizar a mansidão ou não. É escolha sua. Se alguém te agride fisicamente falando, perguntei isso aqui na semana passada, se você quiser revidar essa pessoa com uma agressão, vou usar a expressão clara para você não sair daqui com dúvida, alguém te dá um soco, se você quiser dar um soco de volta na cara da pessoa também, você vai poder fazer? Sim ou não? Sim ou não? Você tem liberdade para fazer? Tem ou não tem? Não tem? Tem. O anjo vai segurar a tua mão? Vai amarrar você com a mão para trás, assim, para você não revidar? Sim ou não? Não. E se você quiser dar um soco no camarada, você vai dar. Porque você tem essa liberdade. Mas louvado seja Deus que a mesma liberdade que eu tenho de dar um soco na cara do camarada, eu também tenho, e aí essa liberdade só quem te dá é o Espírito Santo. Eu também tenho a liberdade de dizer para ele: eu não vou te pagar com a mesma moeda. Você está conseguindo entender, queridos? E aí, meu amado, só o Espírito Santo para fazer isso na vida de uma pessoa. Porque quando o diabo usa alguém para te agredir, o diabo não é bobo nem nada, ele já faz isso esperando que você reaja da mesma forma ou até pior. Você está conseguindo compreender? Aí, amados, é por isso que está me vendo um versículo aqui à mente que eu quero falar com você. Estou falando disso aqui agora, estou me lembrando. É por isso, amados, que a Bíblia diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Alguém lembra o resto do versículo? Hein? Isso aí, pode falar com convicção. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resistir ao diabo. E o diabo vai fazer o quê? A Bíblia diz que ele vai, fugir. E eu estava meditando uma vez sobre esse versículo, que isso já tem um tempinho já, e Deus falou uma coisa comigo que eu achei fantástica, nunca mais eu esqueci. Falei: Senhor, como é que é esse negócio do diabo fugir? É assim que funciona mesmo? Mas por que ele foge? Sabe por que o diabo foge, queridos? Porque a Bíblia diz assim: olha, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resista ao diabo. Lembra que eu falei aqui do camarada que te deu um soco? Quando o diabo usa alguém para fazer isso, ele espera que você também dê um soco no camarada, sim ou não? E aí você reage diferente. Você não dá um soco no camarada. Você ainda libera perdão para esse camarada. Aí sabe o que acontece? Você se sujeitou a Deus. Você resistiu ao diabo, que automaticamente falou no teu ouvido: cara, ele te agrediu, agride ele também.
Mas você não deu ouvidos à voz do diabo. Você resistiu. Você não revidou da mesma forma. Mas sabe o que passa na cabeça do diabo? O diabo pensa assim: para esse camarada resistir a mim, só pode ter na vida dele atuando alguém mais poderoso do que eu. Porque, queridos, só resiste ao diabo quem está debaixo da sujeição de Deus. É por isso que o versículo está nessa ordem: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resistir ao diabo, não dá para inverter. Não tem como resistir ao diabo para depois tentar se sujeitar a Deus. Você está conseguindo compreender? É isso que eu aprendo aqui quando Jesus fala de mansidão. É uma escolha. Eu escolho ser manso. Camarada no trânsito, me fechou, me xingou. Eu escolho não xingar. Dá vontade de xingar? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Dá. Não tem nenhum anjo aqui pregando para os irmãos. Dá vontade sim. Dá vontade de fazer muitas vezes até pior. Mas aí eu me lembro que eu preciso me sujeitar a quem? A Deus. E resistir a quem? Ele vai fazer o quê? Meter o pé. É assim que funciona. Você está conseguindo entender? Agora vamos seguir aqui, queridos, porque eu não quero... Aliás, o mesmo esquema do culto passado está valendo, tá, queridos? Galera do louvor aí, tá ligado, né? Entendeu, né? O pessoal deu 8h20, o pessoal... Pastor, estou ligado, tem que terminar. Vamos lá, queridos. Vamos ler o verso 6 comigo? É o 6, é isso mesmo. 6, por favor, Cris. Isso. Olha o que ele diz. Bem-aventurados, felizes, os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Algumas expressões dizem serão fartos. E aqui, queridos, eu entendo que quem tem fome e sede de justiça, entre outras explicações ou outras interpretações, que também cabem aqui dentro, sem cometer nenhuma heresia, mas eu entendo que essa pessoa, primeiro, é uma pessoa que ela não aceita, não tolera, não participa, não compactua com nenhum tipo de injustiça. Não aceita. Qualquer tipo de injustiça que ele identifique, ele sai até de perto para não participar daquele negócio. E a gente podia citar aqui alguns exemplos de injustiça, mas vou citar um que eu sei que você vai me entender. A gente falar mal de uma pessoa sem a pessoa estar presente, é justo? Sim ou não, igreja? Falarmos mal de uma pessoa sem a pessoa estar presente, é justo? Sim ou não? Isso tem um nome bem popular, alguém pode me ajudar? Fala, Michele. Fofoca. Eu podia te dar outros exemplos, mas me veio essa a mente aqui, agora eu estou compartilhando com você. O que eu quero dizer com isso? Que quando você participa de algum tipo de fofoca, você está cometendo injustiça. Você está conseguindo compreender? Ah, pastor, mas às vezes a pessoa está falando, o que a pessoa está falando não é bem uma fofoca, porque é verdade o que a pessoa está falando. Legal. Só que se eu tenho alguma coisa contra o João, eu não tenho que falar com a Michele. Eu tenho que falar com quem? Com o João. Você está conseguindo compreender? Sabe por quê, queridos? Aí eu, que tenho alguma coisa contra o João, que não vou com a cara do João, né, João? Cara antipático. Michele, eu acho o João antipático pra caramba. Aí o que acontece? Aí a Michele vai e fala pro Lucas. Pastor Jorge falou que o João é antipático, mas é mesmo, né? Eu também não vou muito com a cara dele, não. Aí o Lucas vai e fala pra Larissa, a Larissa vai e conta pro Rafael, o Rafael vai e conta pra Janaína, e por aí vai. E olha que eu estou dando um exemplo assim, bem superficial para os irmãos entenderem. Injustiça. Você está conseguindo compreender? O que eu estou ensinando para você nessa noite? Alguém veio falar com você alguma coisa sobre alguém? Peraí, irmão, peraí, rapidinho. Chama a pessoa. Pelo menos eu entendo que deve ser assim. Você está conseguindo compreender? Chama ela. Fulano, quero te contar um negócio agora da Sofia. Então, Sofia, chega aqui que a irmã quer falar um negócio de você.
Porque se não for fofoca, não vai ter problema nenhum a pessoa falar na frente da Sofia. Correto? Injustiça. Não participa, querido. Sai de perto. Evita. Sabe por que no nosso meio tem um montão de boca fazendo fofoca? Sabe por quê? Porque tem um montão de ouvido para ouvir. Você está conseguindo entender? Eu não estou falando de você, de repente, falar assim, pastor, vou falar aqui do Pedrinho. Pastor, estou sentindo que o Pedrinho não está muito bem e tal, vamos orar por ele? É outra história. Olha como é que muda o tom. Pastor, já percebeu como é que o Pedrinho está esquisito? Você consegue entender, querido? Eu estou falando assim num tom bem superficial para você entender. Porque as estratégias que o diabo usa, há anos, são as mesmas. Sabe por que ele usa as mesmas? Porque funciona. Funciona. Você consegue entender? Queridos, eu, pastor Jorge, eu tenho uma tese. Pecado, ele está na ordem do absoluto, não está na ordem do relativo. Explica, pastor, vou explicar. Pecado é pecado, não tem pecadinho, não tem pecadão. Isso é que é estar na ordem do absoluto. Você está conseguindo entender? Agora, é óbvio que existem diferenças. Por quê? Porque existem pecados cujas consequências são muito mais desastrosas. Eu pisar no pé do irmão, de propósito, é um pecado, sim ou não? Eu vi que o irmão estava com a unha encravada, como disfarcei, fui lá e pisei no pé dele. Pequei ou não pequei? Pequei. Mas eu xingar o irmão, não é um pecado mais grave? Mas é tudo pecado, não é assim? Agora eu tenho uma tese, que eu acredito, queridos, que existem três, na minha concepção, os 3 piores pecados que existem. Eu vou te dizer os 3, na minha concepção. Quase que eu fiz essa tese quando eu me formei no seminário, quase que eu botei isso, eu falei, não vai dar problema. Os 3 pecados que na minha concepção são os piores. Eu vou te explicar por quê. Adultério, idolatria e o terceiro, fofoca. Você quer que eu te diga por que eu penso assim? Vou te falar por quê. Vou começar de cima para baixo. Idolatria, um dos piores pecados. Por quê? Porque você coloca no teu coração alguém ou alguma coisa no lugar de quem? De Deus. Idolatria. Segundo, adultério. Por quê? Porque o adultério, queridos, ele atinge diretamente, inclusive é o objetivo principal, destruir algo que foi criado, estabelecido por Deus e que Deus ama, que se chama família. E o terceiro, fofoca. Sabe por quê? Porque fofoca numa igreja, numa família, numa empresa, num grupo, destrói. Porque divide. O diabo sabe disso, querido. Você está conseguindo compreender? Então, eu aprendo isso aqui. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Não participa desse negócio porque é injustiça. Não participa, não compactua. Agora, outra coisa que eu aprendo com relação àquele que ama a justiça. Ele se esforça, se preocupa em corrigir quando ele comete alguma injustiça. Eu me lembro, queridos, já tem um tempinho isso. Eu era numa congregação que tem aqui em cima na Coroa. E na época, lá nós não tínhamos projetor. A gente usava um negócio, queridos, que a rapaziada da velha guarda aí vai lembrar. O pessoal não vai nem se manifestar que eu sei, né? Mas tudo bem. Uma coisa chamada retroprojetor. Você lembra do retro? Quem lembra do retro? Só eu? Levanta a mão, pelo amor de Deus, quando ficar sozinho. Ô, glória. Graças a Deus. Era o retroprojetor que você ligava na tomada, assim, de uma luzinha, você botava umas transparências, né? O pessoal lembra disso? Jesus, como é que a gente progrediu, né? Já estamos querendo mudar para LED. Em nome de Jesus, vamos mudar em breve. Mas, enfim, lá na Coroa tinha um negócio desse. E aí, queridos, aquilo tinha uma lâmpada forte pra caramba. E aquela lâmpada era cara. Aí o nosso retroprojetor lá, a lâmpada queimou. Aí o rapaz que era responsável lá falou, Jorginho, chama Jorginho, caraca, a lâmpada queimou, isso foi no domingo. Falei, caraca, Chico, tem que trocar essa lâmpada, cara. Vamos providenciar isso aí rapidinho. Antes de terça-feira, porque terça-feira tinha culto, e na terça-feira os irmãos aqui de baixo subiam para cultuar com a gente. Falei, Chico, tem que trocar esse negócio até terça. Isso foi no domingo. Aí passou o domingo, na segunda-feira, o Chico já comprou a lâmpada? Não, Jorginho, vou providenciar, pode deixar que eu vou providenciar. Na terça-feira,
E aí, Chico, já providenciou? Não, poxa, que eu vou providenciar e tal de manhã. Aí, veio à tarde, eu não falei nada com ele. Chegamos no culto à noite, eu até esqueci da lâmpada do projetor, do reto projetor. Aí cheguei na congregação, eu já chegava mais cedo, geralmente, né? Arrumava tudo. E entre as coisas que eu arrumava, uma delas era o reto projetor, que eu já sabia mais ou menos da distância, coisa e tal. Aí peguei o reto projetor, querido, eu arrumei tudo direitinho, liguei na tomada. Não acendeu. Aí o pastor Jorginho, que estava ensinando mansidão para os irmãos agora há pouco, querido, fiquei irado. Porque os irmãos iam chegar daqui a pouquinho no culto lá. Eu falei, caraca, daqui a pouco os irmãos vão chegar no culto, não vai ter a transparência. Enfim, já fiquei, ia pregar, já fora da graça. Aí quando daqui a pouco chegou o Francisco, o Fábio, a galera e tal, queridos, quando o Chico chegou, não dei nem boa noite para ele. Ô Chico, caraca, falei contigo desde domingo, cara, que eu falei para trocar essa lâmpada aqui, Chico. Pô, pelo amor de Deus, daqui a pouco o pessoal está chegando aí, pô, o projetor não está funcionando. E aí o pessoal começou a chegar. Aí eu fiquei na minha, calei, parei de falar, entendeu, Nilton? O pessoal estava chegando, eu falei, vamos fazer o culto sem projetor mesmo. Aí fizemos o culto sem o projetor, eu na bênção ali, eu falei, Jesus, tem misericórdia, chateado. Enfim, queridos, fizemos o culto todo sem projetor. Acabou o culto, o pessoal desceu, aí o Chico me chamou, falou assim, Jorginho, não entendi porque que você soltou os bichos em mim. Aí, pô, Chico, pedi para trocar a lâmpada, cara, sabe que o pessoal ia subir para cultuar com a gente aqui e tal, congregação cheia. Mas eu troquei a lâmpada, cara. Como é que tu trocou, Chico? Eu liguei o bagulho lá, não acendeu. Queridos, aí ele foi lá, pegou a tomada onde estava o projetor, tirou, ligou na tomada do lado. Acendeu. Ou seja, a tomada que eu liguei o projetor, que era a que a gente usava normalmente, estava ruim. Deu defeito. Eu não tive outra alternativa a não ser chamar a galera que estava com a gente lá na hora. Chamei os que assistiram quando eu dei a bronca nele. A gente chega aqui, todo mundo. Falei, olha só, quero pedir perdão para o Francisco na frente de todos vocês. Porque eu cometi uma injustiça. Eu aprendi, querido. Eu aprendi. Há não muitos dias atrás, minha esposa está aqui, que ela sabe disso, eu falei umas coisas para ela. Pastor Jorge, eu fui injusto com a minha esposa, falei umas coisas que não estavam certas. Não xinguei, não ofendi, nada disso não, tá, irmãos? Para os irmãos não ficarem conjecturando na cabeça. Falei algumas coisas, apesar, deixa eu abrir um parênteses aqui. Uma vez a gente estava no encontro de casado, um camarada falou assim para mim, pastor, eu estou bem na fita, pastor, que eu nunca xinguei minha mulher. Nunca ofendi minha mulher. Eu não falei nada para ele não, mas depois eu fiquei pensando, eu falei, nunca xingou, nunca ofendeu, mas de repente fala coisas que magoam mais do que um palavrão. Você está conseguindo entender? Fechando parênteses. Alguns dias atrás falei algumas coisas para minha esposa que eu sei que eu fui injusto com ela. Passou um tempo e tal, isso foi de noite. No dia seguinte de manhã, quando nós sentamos para tomar café, eu, ela e os meus filhos. Falei, olha só, quero pedir perdão, primeiramente a mãe de vocês. Porque eu fui injusto, eu falei coisas que eu não devia ter falado. E isso não é exemplo para vocês. Os meus dois filhos estão aqui, eles estão vendo. Um está ali de cabecinha abaixo, o outro está lá atrás também. Falei para eles, isso não é exemplo para vocês seguirem. Eu fui injusto com a mãe de vocês. Está dando para os irmãos entenderem? Queridos, eu não estou aqui dizendo para os irmãos que eu sou melhor. Não, pelo contrário. Pelo contrário. Mas o que eu estou querendo dizer aqui para vocês, queridos, está na hora, falei muito isso na semana passada, a gente começar, vou usar essa expressão só para você entender, tá? Está na hora de começar a tirar o evangelho daqui, ó. E começar, ó. Aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você. O diabo não tem medo de crente que conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ele não está nem aí. Vou usar essa expressão para você entender. Começa a praticar, presta atenção, o diabo não tem medo do crente que conhece a Bíblia inteira. Agora, queridos, começa a se esforçar para praticar um versículo. Você vai começar a incomodar ele. Você está conseguindo entender?
É para isso que Jesus tem nos chamado. É isso que eu aprendo aqui. Bem-aventurados aqueles que têm sede, fome de justiça, mas que se esforçam também para viver uma vida de justiça. Para viver uma vida justa, uma vida correta. Não estou falando de ser santo, ser perfeito não, queridos. Mas alguém que se esforça para fazer a diferença. É para isso que nós temos sido chamados. Está dando para vocês entenderem? Amados, frequentador de igreja, está assim, ó. Um monte. Um monte. É isso que eu aprendo aqui com Jesus. Vamos seguir aqui, queridos, por causa do nosso horário, que já vai dar 8 horas. Eu tenho mais 20 minutos ainda. Verso 7, diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão, tem traduções que diz assim, receberão misericórdia. Esse versículo aqui de cara, ele deixa bem claro uma coisa aqui. Se eu quero alcançar, se eu quero receber, se eu quero desfrutar, usa a expressão que você quiser, da misericórdia de Deus, eu preciso ser misericordioso com quem? Com quem? Com o próximo. Agora, olha aqui para mim. Ser misericordioso com aquele próximo que você ama, molezinha, molezinha, molezinha. Ser misericordioso com a minha esposa, moleza. Ser misericordioso com os meus filhos, com os meus irmãos, não é difícil não, querido. Mas e ser misericordioso com aquela pessoa que você sabe que fala mal de você lá no teu trabalho? E ser misericordiosa com aquela irmã, você sabe que faz fofoca de você? E ser misericordioso com aquela pessoa que fez alguma coisa séria com você? É isso que eu aprendo aqui. Quer receber misericórdia? Tem que ser misericordioso. E a misericórdia, querido, eu sei que os irmãos sabem, né, que a palavra misericórdia, na sua etimologia, né, vem de miséria, que é miséria mesmo, e córdia, que é de coração. Não é assim? Traduzindo assim de uma forma para você entender. É mais ou menos o que às vezes a gente sente, só para você entender, tá? Quando você vê uma pessoa, um mendigo na rua. Uma noite fria, você passa na rua, você vê uma pessoa, às vezes coberta, quando tem uma cobertinha, um lençolzinho fininho, né? Aí aquela miséria toca o seu coração. Você está conseguindo compreender? Só para você entender um pouquinho do que essa palavra misericórdia quer dizer. Agora, a palavra misericórdia também está muito ligada à graça e também está muito ligada a uma coisa chamada perdão. Não é assim? Está muito ligado a uma coisa chamada perdão. Por quê? Porque da mesma forma que a misericórdia, o perdão, queridos, nós gostamos muito de receber. Não é verdade? Mas será que temos essa mesma disposição para dar? É isso que ele está dizendo aqui. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Se a gente pudesse inverter o versículo aqui para você entender um pouquinho melhor, é como se Jesus dissesse assim, olha só, vocês querem misericórdia? Então tem que ser misericordioso. Vocês querem ser perdoados? Então tem que aprender a perdoar. Uma vez eu vi um ditado, né, uma expressão, num outdoor, eu achei muito legal. Era até uma revista, eles fizeram uma reportagem sobre isso, sobre o perdão, e estava escrito assim, perdão é igual dinheiro. Todo mundo quer receber, mas ninguém quer dar. Falei, caraca, esse cara, galera do marketing, né, os caras ganham só para pensar essas coisas. Eu falei, sensacional, é isso mesmo. A gente ama receber, mas na hora de dar, e a Bíblia, queridos, Mateus capítulo 18, dos versos de 23 a 35, depois você vê lá, tem uma parábola que é chamada de, pelo menos na maioria das traduções, o título da parábola é esse, parábola do credor incompassivo.
Vou trazer para os dias de hoje para você entender, tá bom? Um camarada devia a uma autoridade 5 mil reais. Estou atualizando os valores para você entender, tá? Porque é isso que a parábola fala. O cara devia 5 mil reais para um rei. Aí o rei mandou cobrar, falou, ó, paga o meu dinheiro então, vou pegar seus filhos, sua esposa, vai todo mundo trabalhar para mim para poder pagar a dívida. E o cara foi lá e implorou para o rei, rei, eu não tenho como pagar o senhor, e eu não posso perder minha esposa, meus filhos, minha família, rei, tem misericórdia de mim e tal. E a Bíblia nos diz que o rei se compadeceu desse homem, queridos. Falou para ele, ó, 5 mil que você está me devendo, está perdoado, não precisa me pagar não, está tudo certo, vai embora para casa. E o cara foi para casa todo feliz, teve 5 mil reais perdoados. Só que no caminho que ele estava, para ir para casa, ele encontrou com uma camarada que devia a ele 500 reais. E o camarada chegou a perdoar para falar assim, amigão, e aquele dinheiro que você me deve? Aqueles 500? Aí o cara falou assim para ele, pô, meu amigo, cara, me perdoa, eu não tenho como te pagar esse dinheiro. Ele virou para o cara e disse assim, meu querido, eu não quero saber, se vira, dá teu jeito, porque eu quero o meu dinheiro. Traduzindo, ele recebeu um perdão de 5 mil, mas não foi capaz de perdoar alguém que lhe devia 500 reais. Sabe quem é esse camarada? Fala assim, sou eu. Nós queremos que Deus nos perdoe de pecadões imensos. Mas não somos capazes de perdoar um pecadinho desse tamanho. Quando alguém faz contra a gente. Você consegue entender? É isso que está escrito aqui. Se eu quero desfrutar da misericórdia de Deus, eu preciso ser misericordioso com o meu próximo. Com aquele que me calunia, com aquele que me ofende, com aquele que me xinga, com aquele que me agride, com aquele que de alguma forma me prejudica. Você consegue entender? Vamos seguir aqui, queridos, porque tem umas coisas aqui muito legais. Verso 8. Bem-aventurados, é isso que está ali? Isso. Já estamos terminando, tá? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles... Bom, então, se o verso diz assim, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus, eu entendo que se o meu coração estiver sujo, o que vai acontecer comigo? Eu não vou ver a Deus. Você consegue entender? E, dentre esses versículos aí, queridos, lógico que os outros têm, obviamente, toda a importância, mas esse aqui, ele é muito especial. Porque, queridos, tudo, é por isso que a Bíblia diz, de tudo que se deve guardar, a suma é, guarda o teu coração, porque dele que procede as saídas do bem, do mal, da vida, não é assim que a Bíblia fala? De tudo que você deve guardar, querido, guarda o teu. E deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Aqui ele diz, bem-aventurados os limpos de coração, ou os que têm o coração limpo, também é a mesma coisa. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. O diabo luta 24 horas por dia para sujar o meu e o teu coração. Colocar lá dentro dele coisas que não prestam. E sabe o que é mais grave, queridos? É que às vezes, vou dizer às vezes porque nem sempre é assim que acontece. Às vezes, Deus nos avisa que o diabo está com lixo para jogar lá dentro. A gente permite que ele jogue. E a gente ainda retém, guarda esse lixo. E acontece de forma bem sutil, queridos. Por isso que eu disse às vezes, porque às vezes percebemos, mas às vezes não. Porque ele vem, sabe, ele joga um papelzinho de bala, aí vai embora. Daqui a pouco ele volta, joga um saquinho de biscoito vazio, vai embora. Daqui a pouco ele volta, joga uma garrafa PET,
vai embora. Posso traduzir? Daqui a pouco ele vem, joga uma mágoa, vai embora. Daqui a pouco ele volta, joga um pouquinho de ciúme, vai embora. Daqui a pouco ele volta, joga um pouquinho de inveja e vai embora. Você está conseguindo entender? Daqui a pouquinho, o que acontece com o nosso coração? Está cheio. Cheio de quê? De sujeira. E mais uma vez eu digo para você, por isso que evangelho é um pouquinho complicado, queridos. Evangelho não é muito simples, não. Porque a grande maioria das coisas é escolha minha. Porque tem um ditado que eu sei que os irmãos conhecem, que cabe aqui nesse caso, né? Você não pode proibir um passarinho de pousar na tua cabeça. Mas você pode impedir que ele faça um ninho. Você está conseguindo entender? De repente, aquele mau pensamento vem na cabeça de todo mundo, querido, de todo mundo. Por mais que você tenha a mente, a Bíblia diz que a gente deve ter a mente de Cristo, né? Por mais que a gente tenha a mente de Cristo ungida, quem é que de vez em quando não pensa umas coisas podres? Eu penso, de vez em quando passo as coisas na minha casa e falo, Jesus, tem misericórdia, Senhor. Aí faço de tudo para tirar e ocupar, né? Substituir com alguma coisa que preste. Por quê? Porque entra aqui. E vocês já sabem que a gente já falou isso aqui inúmeras vezes. A tua mente é o teu primeiro campo de batalha. É a porta de entrada. O diabo entra aqui na tua mente, porque da mente para jogar no coração é rápido. E depois que cai no coração para tirar, é mais complicado. Está dando para os irmãos entenderem? Por isso, queridos, a gente já vai terminar daqui a pouquinho, mas eu quero que você saia daqui hoje pensando nisso. Se você sair daqui pensando nisso, eu já vou para casa satisfeito. Quero que você saia daqui pensando, Senhor, como está o meu coração? Porque às vezes, amados, vou falar de mim, tá? Às vezes a gente pensa que está tudo bem. Eu tive um problema uma vez com uma pessoa da minha família, e quando aconteceu eu fiquei com ódio, com a ira, mas depois o tempo foi passando, sabe? E a coisa foi abrandando, e eu, na minha concepção, falei, não, está tudo certo, eu já perdoei. Só que há muito tempo que eu não vi a pessoa. E na minha concepção, eu já tinha perdoado, meu coração já estava limpo. Só que um certo dia, eu o vi. E quando eu o vi, eu percebi que ainda tinha alguma coisa aqui que não estava legal. Porque o que eu senti com relação a ele não foi muito legal. Hoje não, hoje graças a Deus, eu já o perdoei, eu o amo, oro por ele, hoje ele já está caminhando no Evangelho, graças a Deus. Mas eu pensei que já estava limpo. E quando eu o vi, eu vi que não tinha alguma coisa que ainda estava. Você está conseguindo compreender? Então, queridos, minha pergunta para você nessa noite é essa: como é que está o teu coração? Porque a Bíblia diz, não é pastor Jorge que está dizendo, não é a Igreja Batista Central que diz, é a Bíblia que diz, Mateus capítulo 5, verso 8. Felizes os limpos de coração, porque verão a Deus. Agora, se tiver com o coração sujo, será que vai ver? Como é que está o teu coração nessa noite? Por isso que eu gostei do louvor que a gente cantou aqui, o último louvor, né? Porque tem um trecho, uma parte que ele diz o quê? Restaurando corações. Quem sabe não. Com certeza, pessoas que estão aqui, eu estou falando daquela porta para dentro, que estão precisando nessa noite pedir a Deus que restaure o seu coração. Quem sabe nessa noite você entrou aqui com algumas coisas no teu coração que não é para estar aí. Eu mesmo estou vivendo uma situação, né, na minha família lá, um probleminha que a gente está vivendo com um dos meus, que tem me incomodado. E hoje, orando por uma pessoa no gabinete, antes da gente entrar aqui, depois que a pessoa saiu, que a pessoa abriu o coração, né? E depois que a pessoa saiu, eu falei, Senhor, eu orei por essa pessoa, mas eu também estou com algumas coisas aqui no meu coração que eu preciso que o Senhor tire, porque eu não quero andar com isso. E não é nenhuma sujeira, mas é uma preocupação que não está me fazendo bem em nada.
quando você traz para o teu coração uma preocupação desnecessária, a impressão que Deus tem é que você não confia nele. Porque de vez em quando ele fala isso comigo, ele fala, vem cá, tu não entregou na minha mão? Você não confia em mim? Eu já não te falei que sou eu que estou cuidando? Está preocupado com o quê? Você está conseguindo entender? Não é nenhuma sujeira, mas é algo que está no meu coração que não tem que estar aqui. Está tirando a minha paz. Eu estou falando de mim. E quando a gente estava cantando ali, eu falei, Senhor, estou precisando. Se eu faço uma restauraçãozinha aí, sabe? Sabe aquela parede, quando começa a aparecer a umidade assim, que só está a mancha? Nada muito sério, né? Só aquela manchinha amarela, mas se você deixar ali, acontece o que com a parede? Daqui a pouco acontece o que com o reboco? Desaba, né? Mas nessa noite você não vai deixar a parede desabar, não, né? Ela fala, Senhor, começa a restaurar hoje. Começa a restaurar agora. É isso que eu entendo aqui. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Verso 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E eu estava lendo, porque no outro dia eu fiquei na dúvida, eu falei, Senhor, existe a pessoa pacífica, mas existe o pacificador. Eu falei, qual a diferença? E não há uma diferença assim, explícita, mas segundo as pesquisas, né, que a gente lê um pouquinho aqui, um pouquinho ali, para a gente tentar tirar alguma coisa, a pessoa pacífica é aquela pessoa que ela transmite paz. Você olha para ela e você fala, eu sinto uma paz quando eu olho para esse camarada. A pessoa pacífica, sabe como é que é? É pacífico. Agora, o pacificador, além dele transmitir essa paz, ele é alguém que promove a paz no lugar onde ele se encontra. Esse é o pacificador. Você está conseguindo entender? É aquele que tem o dom de chegar, a coisa está tudo, uma confusão, uma guerra, um tumulto, o cara chega, gente, peraí, o que está acontecendo? Olha só, não é assim não, gente, chega aqui. E tem também, queridos, estou lembrando aqui agora, tem o pacificador e o apaziguador, que também é diferente. Só para os irmãos entenderem bem rapidinho, sabe o que é o apaziguador? Vou dar um exemplo para os irmãos entenderem. Tem dois irmãos brigando, dois irmãos. Aí o camarada, o pai, o tio, seja lá quem for, chega para apaziguar a situação e fala assim, olha só, se continuar brigando, vou botar os dois de castigo. Acabou a briga. Ele apaziguou a situação. Mesmo que, por meio de quê? De ameaça. Esse é o apaziguador. Ele apazigua a situação ali, mas enfim. Agora, o pacificador não. O pacificador sabe o que ele faz? Dois irmãos brigando, ele chega e fala assim, gente, eles estão brigando. Vocês são irmãos. Vocês não tem que brigar. Vocês têm que se amar. Abraça ele, dá um beijo, pede perdão. Esse é o pacificador. Você consegue entender? E a Bíblia está falando aqui, queridos, olha, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Agora, sabe o que eu aprendo aqui, queridos? O pacificador é aquele que promove a paz, sim ou não? Só pode promover a paz aquele que já tem essa paz. Se você não tiver, você vai promover. Tem como você dar alguma coisa que você não possui? Tem? Não tem, né? Para você dar, primeiro você tem que ter. Você está conseguindo entender? Tudo isso que eu aprendo aqui. Paz. Você tem que sair daqui nessa noite, por isso que eu fechei com esses dois versos aqui. Porque no primeiro ele fala o quê? Bem-aventurados os limpos de coração. E logo em seguida ele fala aqui de paz, pacífico. Ou melhor, pacificador. Presta atenção. Independentemente do que você está vivendo, independentemente das circunstâncias que você estiver enfrentando hoje, eu declaro que você vai sair daqui nessa noite com o teu coração em paz. Por isso que Jesus disse assim,
deixo-vos a minha paz. Não vos la dou como o mundo dá. Ou seja, o que eu entendo quando Jesus fala isso? Que se Jesus fala assim, olha, eu deixo-vos a minha paz, ele está deixando bem claro que não é uma paz qualquer. E ele ainda diz mais, eu não dou paz como o mundo dá, então é sinal que o mundo também dá paz. Porque Jesus falou isso. Mas qual é a diferença? A paz que Jesus dá é aquela paz que excede todo entendimento. Como assim, pastor? Pode estar tudo ao teu redor em plena guerra. Mas você está em paz. Porque a paz de Jesus, ela não depende das circunstâncias que estão te rodeando. A paz de Jesus não depende daquilo que está à sua volta. Tem um louvor que fala isso, né? Esta paz que eu sinto, não é assim? Não é porque tudo me vai bem. É verdade, queridos. Até porque se essa paz, se nós só tivéssemos paz quando fosse tudo bem, tem alguém aqui que está tudo bem? Tudo bem? Vamos ser sinceros, nunca está, né? Sempre tem alguma coisa pegando, não é verdade? É por isso, queridos, que a tua paz, ela não pode depender das circunstâncias. A paz que Jesus dá não depende de circunstâncias. Fique em pé comigo na presença do Senhor. Eu já estou terminando. Pessoal do louvor, pode subir, por favor. Tiago vai tocar ali bem baixinho, como ele está fazendo. Agora presta atenção. Eu queria que você baixasse sua cabeça, todos nós, fechasse seus olhos. E eu queria que você apresentasse para o Senhor nessa noite teu coração. Por isso que a Bíblia diz o quê? Filho meu, dá-me o teu coração. De vez em quando eu ouvi uns camaradas falando uma coisa ridícula. Jesus nem é açougueiro, não, irmão. Açougueiro é que só quer o coração. O cara que fala isso não sabe nem o que ele está falando. Ele quer só o teu coração mesmo. Não quer mais nada. Ah, pastor, tem que ser. E o jeito de se vestir, pastor? E o jeito de falar? Dá o coração que ele muda teu jeito de se vestir. Dá o coração que ele muda teu jeito de falar. Nessa noite, ele só quer o seu coração. Eu não sei como é que está o teu coração e nem tenho poder para ver. Aliás, diga-se de passagem, nem nós mesmos temos total poder para ver como é que está o nosso coração. Tem coisa aí dentro do teu coração que nem você sabe que está aí. Eu já falei para os irmãos que eu deixei de fazer um serviço em casa por causa de uma ferramenta que eu tinha em casa e não sabia que tinha. Ou seja, se até uma ferramenta dentro da caixa de ferramenta eu tinha, não sabia, quanto mais dentro do meu coração. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, eu quero orar por você. Eu queria que você entregasse nessa noite o teu coração para Jesus. Pastor, eu já sou crente. Não estou perguntando se você é crente. Pastor, eu já sou membro da Igreja Batista Central do Rio de Janeiro. Também não estou perguntando se você é membro dessa ou de outra igreja. Eu estou desafiando você, quem sabe fazer algo que você nunca fez na tua vida. A falar para Jesus, fala, Senhor, aqui está meu coração. Toma ele nas tuas mãos. Dá liberdade. Por isso que Apocalipse, guardadas as devidas proporções teológicas, tá, queridos? Apocalipse diz assim, eis que estou à porta e bato. Se abrirdes, eu entrarei. Jesus não invade. Ele só entra se você abrir. E detalhe, mesmo se abrir, ele não entra. Você tem que convidar. Fala para ele nessa noite, Senhor, entra aqui. Tira esse medo, Senhor. Senhor, entra aqui, tira essa angústia.
Senhor, entra aqui, tira essa ansiedade. Tira essa tristeza, Senhor. Tira essa preocupação. Tira esse rancor. Fala para Ele nessa noite, querido. Fala para Ele o que está no teu coração. Confessa para Ele. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, eu quero orar por você. Não vou pedir para que você faça nada, nenhum sinal, nada. Mas você sabe como é que está o teu coração nessa noite. Você sabe como é que você entrou por essas portas. Mas eu declaro que você não vai sair daqui do mesmo jeito. Aleluia. Você vai sair daqui nessa noite com o teu coração em paz. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus. Ô Senhor, olha os nossos corações nessa noite, Senhor. Eu consigo esconder até da Elizabeth, que é minha esposa, Senhor Deus, o que está no meu coração. Mas eu não consigo esconder do Senhor. E o Senhor sabe que tem algumas coisas aqui que precisam ser tiradas. Em nome de Jesus, Paizinho, entra. Faz uma limpeza, Senhor. Faz uma faxina, limpa tudo que for lixo. Senhor, nós te autorizamos nessa noite, tudo que for lixo, joga fora, Senhor. Ainda que eu julgue que tem algum valor, se o Senhor achar que não tem valor nenhum, joga fora. Mas que eu saia daqui, Senhor Deus, nessa noite, com meu coração limpinho, Senhor, cheio da tua paz, cheio da tua paz, Senhor. Pode ser que eu chegue em casa e encontre a mesma situação, mas ainda que a situação não tenha mudado, eu mudei. Nós mudamos, porque nós demos ao Senhor permissão para de fato entrar no nosso coração e fazer o que for necessário. Aleluia. Entra, Senhor. Limpa e enche. Enche da tua paz, enche da tua presença. Em nome de Jesus, Paizinho. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos louvar.